Você não tenta argumentar com um bebê, porque o bebê não entende as nuances do discurso que você é capaz de formular, certo? Assim começa o nosso texto de hoje, que é a razão contra a paixão, razão contra a irrazão, certo? Podemos nomear de diversas formas esse embate, certo? Mas o texto se chamava A Razão contra o Veneno das Paixões, certo? Eu sou o professor Mário e nós vamos aqui, então, falar sobre essa guerra que ocorre realmente na nossa alma, certo? Uma guerra que ocorre na nossa alma e que nós precisamos ter em conta para vivermos bem. Pelo menos assim pensavam os antigos, certo? Desde os filósofos gregos antigos, nem só os filósofos, mais antigamente os poetas como Homero já retratam essa guerra, né? Essa guerra interior, certo? Entre a razão e as paixões na alma, certo? Essas duas coisas estão na alma, tá? Nós podemos dizer até, e já foi dito assim, que há duas almas, certo? No homem, pelo menos. Na verdade, também depois se vai dividir a alma em mais partes ainda, certo? Nós podemos pensar, assim, de uma forma mais elementar, esse conflito entre razão e irrazão na alma, certo? Então, a alma não é simplesmente uma coisa única e nós percebemos isso como? Bem, nós às vezes temos um desejo que nós não sabemos de onde vem, às vezes nós temos um desejo que nós não aprovamos, inclusive, e muitas vezes nós queremos nos livrar desse desejo e ele simplesmente não vai embora, ele permanece ali, certo? Nós estamos querendo fazer uma dieta, mas vem uma vontade de comer um doce e não adianta simplesmente pensar, vai embora, desejo. Ele não vai, certo? Então, aí, nesses momentos, nós percebemos, não, a alma, ela não é uma coisa simples, tá? Não é só um negócio aqui, nós usamos aqui, dizendo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tá? E ela obedece, digamos assim, tá? Então, é sobre isso, tá? Nosso texto. Sobre esse conflito. Vamos continuar aqui. O bebê só entende a linguagem da emoção. Nós estávamos falando de bebê, tá? Como nós não argumentamos com um bebê. Ele ainda... Por quê? Porque ele só entende a linguagem da emoção. Daquilo que os antigos chamavam de paixão. Antes que essa palavra adquirisse o sentido de mais elevado sentimento entre duas pessoas, que tem na modernidade, sentido que é falso em toda a linha, por sinal. Como você sabe, certo? Então, assim, nós vemos, paixão, aquele filme retrata a paixão entre o fulano e a fulana, e muitas vezes nessa frase aí existe uma espécie de idealismo, de uma visão ideal. Nós pensamos, não, a paixão, a coisa mais importante na vida é nós nos apaixonarmos por alguém e termos aqueles casos de cinema, tórridos, não sei o quê, certo? Não, não é isso, tá? Não é isso, mas também não vamos argumentar muito aqui porque não é o nosso assunto, tá? Mas também não é esse o sentido de paixão de que nós estamos falando. Essa paixão entre homem e mulher também é uma paixão no sentido mais geral e filosófico do termo, mas é só um tipo de paixão. Há outros, por exemplo, a própria necessidade de se alimentar é uma paixão, tá? Uma paixão do corpo, certo? Mas que dói, digamos assim, na alma, né? Que pela vida, né? Do corpo, que é a alma, a própria alma é a vida do corpo, dói em nós quando nós estamos com fome, com sede, passando fome ou sede, certo? Então há vários tipos de paixão, certo? Bem, voltando ao bebê, que ainda não foi envenenado pelo sentido capcioso do discurso. Ele só entende bem a linguagem do amor e da repulsa, da esperança e do medo. Porque esses são, no fundo, os únicos sentimentos que existem. Os demais são modulações deste. Então não quer dizer, não estou dizendo, só existe amor ou repulsa, acabou. Não, é que existem várias formas de amor, várias formas de repulsa e as coisas
vão depois se subdividindo, tá? Mas, digamos assim, a raiz dos sentimentos é o amor ou a repulsa, tá? E a esperança e o medo também, tá? É isso que está dizendo aqui. Pelo menos é assim que os antigos viam, né? Quando falavam da alma. Amor é a atração na direção de um objeto. Repulsa é a atração para longe de um objeto. Né? Repulsa é a atração para longe, então uma força que nos empurra para longe, digamos assim. Esperança é a expectativa positiva de superar um obstáculo. Medo é a expectativa negativa de não superar. E isso é tudo, certo? Assim, o oposto do amor não é nem o ódio nem a indiferença, mas a repulsa. Tá? E o ódio, por exemplo, é uma repulsa tão grande que, não contente em se afastar, busca destruir o seu objeto. Tá? Então, o ódio, sim, não quer só se afastar, não é só uma repulsa, não, um movimento para longe, mas é uma repulsa que se torna uma força, na verdade, de destruição. E pode ser destruição moral, pode ser destruição mesmo física do objeto, né? De ódio. Então vocês entendem. Aí já há várias gradações do próprio ódio, certo? Vamos lá. Tá, mas o ódio aqui, então, né, não é o oposto do amor, é um tipo de oposição ao amor, digamos assim. Bem, o bebê não entende as sutilezas da linguagem racional, né? Então vocês têm essa experiência, né? E o bebê aqui é usado como um símbolo para representar, para que nós possamos ver com os olhos da cara mais ou menos como é essa alma irracional. Ela é parecida, digamos assim, similar ao bebê em alguns sentidos, né? Ela é mimada, digamos assim, né? Ela tem as suas vontades e não obedece muitas vezes aos apelos da razão, da linguagem racional humana, certo? Não adianta dizer, eu estou com um desejo qualquer, como eu disse, de bolo, não adianta eu dizer, não, mas eu não posso mais comer porque eu tenho aqui, eu posso ficar doente, certo? Eu posso engordar demais, já estou gordo demais, não posso comer. Não, o desejo, digamos assim, como ele é mais ou menos indiferente a essa linguagem, né? A linguagem racional, ele fica ali, permanece ali, continua nos pinicando por dentro, né? Então vamos lá. Mas mais claramente entende coisas como a elevação do tom de voz ou sua suavização, pois são aspectos que comunicam emoção, certo? Então o bebê não vai prestar atenção porque ele não entende ao argumento racional na nossa fala, mas ele pode entender um tom de voz um pouco mais, certo? Agressivo, tá? Isso aí sim. Ou um tom de voz suave que tenta persuadir pela suavidade, né? Não, não faz assim, é feio fazer assim, essas coisas, né? E quanto a nós? Eis o problema. Se eu apenas escuto nas palavras que me dirigem o tom e não o conteúdo delas, estou ainda numa espécie de estado infantil. Então isso sim, acontece ainda e tem acontecido mais e mais, eu imagino, por causa de uma certa deficiência no estudo escolar, né, da linguagem, certo? Não se desenvolve nos alunos a apreciação e o entendimento fino das sutilezas, certo? Da linguagem, tá? E aí, como se não se desenvolve, o aluno fica meio que atrofiado naquele sentido. Se começa a treiná-lo, mas se para no meio do caminho sem desenvolvê-lo plenamente, aí fica naquele limbo, aquele negócio meio atrofiado, tá? Começou a desenvolver, mas não desenvolveu totalmente, certo? O resultado final é que o aluno, digamos assim, sai mais atento, digamos assim, a um tom de voz, a um jeito de falar, certo? Pode ser que por personalidade ele prefira uma pessoa que fale macio com ele, tá? Pode ser que um outro prefira, né, e se deixe persuadir mais por alguém que fale grosso ou que fale pelo menos com
convicção, certo? Ele se deixa persuadir se alguém fala convicto, independente do conteúdo fático, né, da palavra, né? Independente se o conteúdo reflete realmente a realidade. Mas se alguém diz assim, olha, vai lá, certo? E o que poderíamos dizer? Vota no candidato tal, porque ele é o melhor candidato, tá? E ele vai te fazer tal coisa, vai desenvolver economicamente a cidade, tá? O cara não vai investigar mais do que isso, se ele não tem o sentido da linguagem desenvolvido, né? A capacidade da linguagem desenvolvida. Ele vai só seguir o tom de voz. Se ele se persuade mais por um tom de voz convicto, pelo tom de voz convicto. Se ele se persuade mais por um tom de voz calmo, ponderado e tal, assim, certo? Vocês entendem. Bom, as emoções me guiam sem impedimento, mas o eu superior não tem muito a dizer na minha vida. Certo? Então, a questão é essa. As emoções, quem se deixa guiar pelas emoções, se deixa ir num fluxo de emoções. Ele não para esse fluxo e analisa. Não, peraí, o cara tá me mandando votar no fulano aqui, mas esse cara já está no 5º mandato e ele ainda não promoveu nenhum desenvolvimento econômico. Aí eu estou aplicando, certo, a racionalidade ao conteúdo da frase, tá? Então eu parei o fluxo das emoções, estava fazendo um discurso bonitinho ali, num tom legal. Não, peraí. Parou, deixa eu analisar aqui o conteúdo, tá? Isso não acontece. Aquelas pessoas que não têm o senso da linguagem e as ferramentas de análise da linguagem desenvolvidos. Certo? O eu superior, continua o texto, aquele chamado de racional, só entra em jogo decisivamente quando a linguagem foi bem desenvolvida e polida em nós. Até lá, eu e você estamos à mercê das emoções apenas. Somos emocionados e nada mais. Então, sim, existem muitas pessoas somente emocionadas, tá? Não é aqui uma crítica às emoções, no sentido de dizer que elas devem ser extirpadas, que o homem racional não sente emoções nenhuma, certo? Não estamos dizendo isso, mas é aquele que analisa, aquele cujos dois eu estão em funcionamento, tanto o eu emocional, que às vezes tem algumas intuições, que às vezes numa decisão difícil, nós temos que ir só pelo nosso sentimento, às vezes não tem o que fazer, não tem como analisar toda a questão, principalmente no momento de perigo, no momento de urgência, e às vezes nós vamos com o nosso sentimento e deu certo, ufa. E qual a explicação para ter dado certo, para ter tomado a escolha certa, para ter decidido, sei lá, sair de um lugar que sei lá, estava com, tinha algum clima estranho, um cheiro estranho, qualquer coisa assim, não, vou sair daqui, né? Tem algo estranho, não sei exatamente o que, mas tem algo estranho, o cara sai lá, bum, explode o negócio, certo? Às vezes nós vamos só nos guiar por uma espécie de sentimento, e não tem nada de errado nisso, às vezes isso é a melhor coisa que nós temos, tá? Mas quando nós temos tempo, podemos analisar, e quando se entra em jogo questões amplas, né, de análise, de passíveis de análise, certo? Como, por exemplo, escolher um candidato, nós podemos, não somente, mas devemos usar também a racionalidade para avaliar as coisas, tá? Para tomar uma decisão na vida. Esse ano eu vou viajar ou não vou viajar? Mas eu quero comprar um carro, quero comprar um apartamento, uma casa. Se eu economizar esse dinheiro da viagem, eu posso comprar antes, né? Ou é isso que vai me permitir comprar. Então, essas análises têm que ser feitas pela racionalidade, tá? Um exemplo prático eu estou falando aqui. Não, mas eu quero muito ir para a praia, eu vou só no sentimento. Não, mas eu amo muito estar na praia, eu vou só pelo sentimento. Bom, pode ser que tu fique sem o bem que tu queria,
que requereria também um certo sacrifício naquele ano, né? Isso acontece. As emoções são aquilo que nos move à ação. Então, sim, não há escapatória. Mas a razão julga os nossos sentimentos e emoções e a vontade lhes dá rédea livre ou os freia. Isso faz toda a diferença. Então, os antigos tinham um modelo que não era tão complexo da alma, certo? Mas era um modelo funcional, um modelo compreensível, né? Se nós formos ver os modelos atuais, eles são herméticos para quem não estuda psicologia, né? Isso, sim, não, mas qual é o modelo de funcionamento da alma do Freud? Então, não sei o que. Bom, tu vai ter que estudar um bom tempo, tá? E talvez tu saias com dúvida ainda, tá? Não sei se é o certo também, mas este modelo aqui é simples, tá? O modelo, olha, tu tem pelo menos as tuas potências aqui, as tuas paixões, ou querem chamar de sentimentos, desejos, certo? Desejos naturais, desejos adquiridos, certo? E daí tu tens uma razão para julgar esses desejos, ver se eles realmente são bons, se eles vão te trazer algum fruto, certo? Não só imediato, no longo prazo, todas essas coisas. Tu tens uma vontade que, olha, quando tu diz não, a razão diz não àquele desejo, a vontade pode puxar como que uma rédea na alma e te segurar, né? Segurar. Não vou ir atrás não disso aí, tá? Não vou pra praia não. Eu sei, eu tô sentindo aqui uma vontade, certo? Tem uma parte da minha alma que tá tocando a espora nos desejos, mas eu vou puxar a rédea mesmo assim, né? Então esse modelo é mais ou menos, não é só isso, é claro, a teoria da alma para os antigos, mas no modelo simples, tá? É assim. Já os modelos hoje em dia vão enfatizar muito os desejos, dizer que a razão é um subproduto, é uma coisa que é não só fraca, mas estranha no homem, certo? Que ela parece algo que não deveria existir. Por quê? Porque eles, em geral, partem de pressupostos materialistas e ateístas, de que, né, não existe uma razão na existência, uma razão criadora, nada. Não, tudo acontece por acaso. E a razão no homem é algo estranho, então. É uma espécie de debilidade. É assim que se pensa hoje em dia. E os antigos pensavam o contrário. Não, a força governante é a razão. Os desejos são aqueles que podem subverter a alma ou podem ser controlados por ela, pela alma racional no homem. Se não contivermos as emoções desgovernadas, elas se tornam um monstro, como aqueles das fábulas aparentados das serpentes. Então, sim, sempre que em fábulas ou mitos aparece um monstro, e principalmente quando ele tem uma forma de serpente, certo? Então, nós vamos falar também aqui, por exemplo, da Hidra, que Hércules enfrenta, certo? Mas também tem a serpente Piton, que é derrotada pelo deus Apolo, certo? E vários outros exemplos aí. Então, geralmente eles querem significar, simbolizar num plano alegórico a parte racional da alma, quando essa parte se transforma num monstro. Quando nós alimentamos demais essa parte, ela se transforma num monstro. É mais ou menos tipo os gremlins, assim, né? Tá bonitinho ali os meus desejos e tal, não sei o que, tô me sentindo bem, de repente quando vê eles tornam uns bichos meio diabretes, assim, né? Uns diabinhos do nada, assim, tá? Então, como as serpentes, elas se escondem em cantos obscuros e atacam de repente. Então é isso também, né? Às vezes nós temos desejos nada a ver, desejos até imorais que surgem do nada, assim, nós temos que refrear, porque é por isso que é simbolizado como uma serpente, né? Porque eles vêm do nada, eles vão se esgueirando pela alma, nós meio que notamos, meio não notamos, quando vê somos assolados por alguma coisa, tá? E quando atacam, vemos quão monstruosas são, certo?
Neste momento, só as flechas mais poderosas da razão podem contê-las. Então, nesse sentido, as flechas do deus Apolo são essa intervenção da razão, que é muito pontual, certo? Que é muito direcionado, que nós temos que mirar e distribuir a flecha, né? Lançar a flecha. Então, a razão é mais ou menos assim, nós temos que mirar, temos que nos concentrar e dizer não. Por exemplo, num caso em que um desejo nos assole, certo? Temos que pensar, se não tem uma meta para além disso, né? Então, eu quero lançar também nesse outro sentido, eu quero lançar minha flecha para além disso aqui, eu não posso perder tempo com esses desejos aqui, não posso perder 3 horas do meu dia com videogame, certo? Então, não, o que eu quero é para além disso, está para além disso. Então, a minha flecha eu quero lançar para além, certo? Por isso a flecha muitas vezes simboliza a ação da razão, né? Que é pontual, que é mirada, que requer uma concentração, tudo isso, certo? Então, essa é a nossa mensagem de hoje, certo, pessoal? Se gostou, aí curte, compartilhe e vemo-nos na próxima.